Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus, porque você saiu do conforto do seu lar, de estar ali na frente do Fantástico, de outra programação, Domingo Espetacular, qualquer outro tipo de programa, não é? Ou mesmo na tela de um celular, nas redes sociais, Netflix, e qualquer outra atividade, está aqui na casa de Deus louvando ao Senhor. E quero já pedir a Deus, rogar a Ele que tenha misericórdia daqueles que não vieram, não é? Tem uns que estão trabalhando, outros estudando, mas muita gente está em casa sem fazer nada, a gente sabe disso, não é? Misericórdia, vamos pedir a Deus que misericórdia para essas pessoas, não é? E nós estamos vivendo as últimas histórias da situação desse planeta. Se a gente não se achegar a Deus, está acontecendo aí, o Senhor está voltando, vai ser como um tsunami. Não vai ter tempo de agarrar em nada. E as ondas do mar podem levar. Não é? E assim, nós, todo dia, quando estamos indo à igreja, a igreja de maneira nenhuma salva, né? Sabe disso. Mas não ir a ela, nós corremos um grande risco de estarmos perdidos. Não é? Porque aqui é onde nós nos alimentamos, onde nós nos confraternizamos e também compartilhamos a nossa fé com os irmãos. Eu falo que a igreja é um termômetro, não é? O qual faz a aferição se o irmão está com febre ou se está sem febre, não é? É a igreja que dá esse spoiler, né, na vida dos irmãos. É o termômetro espiritual, não é? Então, louvado seja Deus porque você decidiu vir louvar o nome dEle, não é? E isso é muito importante. Irmão, o título da pequena palestra que nós temos essa noite, que Deus preparou, é o seguinte: tem o seguinte título: qual é o seu valor? Você já imaginou qual é o seu valor? E muitas das vezes, irmão, nosso valor depende muito da ótica, a visão de ótica sua, da minha visão, não é? Porque se a gente for olhar na visão humana, na visão do mundo, o que é que eu vou valer? O que é que você vale? Não é? Nós valemos aquilo que temos, sim ou não? Se você tem muito, você vale muito. Se você tem pouco, você vale pouco. Essa é a visão do mundo, sim ou não? Não estou aqui falando nenhuma novidade, todos nós sabemos disso, não é? Você é tratado muitas das vezes por aquilo que você tem, não é isso? Então o seu valor muitas vezes está estampado naquilo que você possui. Olha aí, que infelicidade, né? Essa é a natureza humana, é o que nós estamos acostumados. E um rapaz, um aristocrata, não é, que fazia parte da linhagem real, muito tempo atrás ele foi raptado, foi sequestrado por alguns criminosos e eles decidiram um valor do resgate. E na moeda atual, isso aconteceu, de fato, ali por volta antes de Cristo, inclusive essa história. E colocando nos dias atuais, o seu resgate era $600 mil. E depois, quando mais tarde aquele rapaz, ainda no cativeiro, ele teve conhecimento do valor do seu resgate, ele se recusou a voltar para casa, porque ele achou muito pouco o seu valor. Ele disse: não, vocês têm que pedir mais. Ele até interagiu com o sequestrador: vocês tem que pedir mais, porque eu valho muito mais. É? E aí, quanto você vale? Ou melhor, muitas das vezes, irmão, na ótica mundana, se a gente for olhar para as pessoas, aí muitas das vezes a gente não vale quase nada mesmo. O que a gente tem? Pouco aqui, não é? Mas como é que você se olha diante de Deus e como é que Deus vê você? E muitas das vezes, a baixa autoestima nossa, não perante as pessoas, mas perante Deus, pode prejudicar o nosso relacionamento com Ele.
Querem ver? João, capítulo 1, 46. Vamos abrir a palavra de Deus em Vamos começar do 43. Vamos orar? Pai amado, agora vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor nos oriente através do Teu Santo Espírito e que o nosso coração possa ficar aberto para a mensagem. É o que te peço por Jesus. Amém. O 43 diz o seguinte: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe. Não é? A quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Aí perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Percebe, irmão, que aqui nós vemos o pré-julgamento de Natanael de uma pessoa que ele nem conhecia. Para ele Jesus não valia nada, não é isso? Porventura pode vir alguma coisa de Nazaré. Percebe que Natanael estava com a sua baixa autoestima mesmo. Se ele se ficasse em uma gilete deitado, ainda ficava com os pés balançando. Né? Tem alguma coisa que presta em Nazaré? E esse negócio de que presta, que vale alguma coisa, isso a gente ouve muito. E isso muitas das vezes começa até no nosso próprio lar. Quer ver? Muitas das vezes alguns pais rotulam os filhos: esse menino não presta. Eu já fiz de tudo. Não é isso? E olha, e esse bullying, que esse ano o Quebrando o Silêncio não foi sobre bullying, não é? Foi sobre redes sociais, essas coisas, internet, não foi? Lembra? Mas eu lembro que falava, algumas Quebrando o Silêncio foi sobre bullying. Como parar com esse negócio de bullying, isso só traz desgaste. Mas na minha época, não falava muito. Eu ia à escola, não tinha esse negócio de bullying. Meu amigo, que eu sofria de bullying, principalmente por causa da altura. Era apelido para cá, nem às vezes até professor te chamava: ei, baixinho, tu sabe que esse negócio aqui, vem resolver esse negócio no quadro, não é? E às vezes eu chegava chorando em casa, né? Aí meus tios, eles começavam a falar para mim: tu não é filho do teu pai nem da tua mãe, rapaz, tu é muito feio. Olha o que eles falavam, meus tios, não é? Aí eu tinha que ir lá com meus pais, não, meu filho, você é bonito, você parece com nós, você é nosso filho. E eu acreditei, até hoje eu acreditei nos meus pais, que eles me disseram que eu sou bonito, pronto, acabou. Pode chegar alguém lá da escola e dizer que eu sou feio, eu não acredito. Acreditei no meu pai. Por isso que é muito bom a palavra do pai e da mãe, para deixar a baixa autoestima do filho lá em cima. Né? Porque se todos lá da escola, um fala isso, outro fala aquilo, os teus tios falam isso, para encher mais a tua cabeça, e teu pai e tua mãe não vêm te ajudar, aí piora tudo. Não é? E logo quando eu cresci, eu comecei a ouvir algumas histórias, inclusive na igreja. Quer ver? Tinha uma irmã, por exemplo, ela tinha uma filha, já chegando na adolescência, e ela dizia para a filha dela: minha filha, não case que nenhum homem presta. Isso uma irmã da igreja, nenhum homem presta. Eu ouvindo aquilo, recém-casado, eu digo: olha o que a irmã está dizendo. Se a irmã está dizendo que nenhum homem presta, da igreja, e o que não estão dizendo os que não são? Eu ficava imaginando isso, não é? Já rotulando os homens, não é isso? Eu digo: meu Deus, e o que dizer do meu pai? Meu pai, olha que eu vi que meu pai sempre foi um guerreiro, sempre respeitou minha mãe. Eu tenho alguns tios que respeitam as suas esposas, e ela está rotulando que nenhum homem presta, falando isso para a filha dela. Eu digo: eu sou homem, e agora eu tenho que fazer tudo para prestar, né? Eu vou quebrar essa barreira aí, não é? O bullying ainda continua. Aí de repente eu fui fazer negócio, eu fui comprar um terreno,
E a pessoa que foi me indicar, ele disse: rapaz, tu tem que conversar muito bem com aquele cara, porque ele não faz negócio com maranhense. Ele disse que todo maranhense é enrolado. Eu digo: caramba, e eu sou maranhense. É outro. Já vi lá na igreja, o homem não presta. Agora o maranhense não faz, que é enrolado. Não é? Aí eu fui também fazer outro negócio com outra pessoa. E ele disse: cara, tu é crente? Eu digo: sou. Ele disse: pois é, rapaz, não tem dado certo eu fazer negócio com crente. Nunca que dá certo. E eu digo: rapaz, agora sim, o bullying agora começou a aumentar. Eu sou homem, sou maranhense, sou crente. Não é? E aí vai começando. E aí vai, os bullying vai começando. Se você não faz uma higiene mental, não faz alguma coisa para descarregar a tua mente, tu pira. Porque é tanta bullying que existe para diminuir o teu conceito, que só o Senhor Jesus para quebrar todas essas maldições. Não é isso? É em casa, é na família, é na escola, não é? E aí vai por aí afora. E Natanael tinha esse mesmo preconceito. Só para vocês terem uma ideia, irmãos. Por exemplo, a premissa de Natanael é clara: coisas boas não vêm de lugares ruins. Essa foi a sua reação ao anúncio de Filipe a respeito do Messias. Agora, sabe o que me deixa mais intrigado? E vocês também vão ficar um tanto quanto surpresos? É que Nazaré era uma aldeia insignificante da Galileia, e a própria região da Galileia era vista com ressalva pelos habitantes da Judeia. Agora, a localização que abrigava Jerusalém e o templo, e de acordo com João 21:2, Natanael também era galileu. Percebe? Ele mesmo era vítima de um bullying, ele era vítima de um preconceito, e ele não quebrou o preconceito. Ele era da mesma região de Jesus. O que ele estava dizendo? Mesmo sendo preconceito regional, ele reproduziu esse tipo de comportamento. Não é? O que eu fiz? Quando toda essa carga que veio para mim, eu poderia muito bem reproduzir o mesmo comportamento. O homem não presta, o maranhense não dá para fazer negócio, e nem crente. Não é? Essa é a premissa, essa é que está aí na boca do povo. Mas presta atenção. Ele está dizendo justamente isso. Sua fala dirigida a Filipe pode ser compreendida assim: amigo, olhe para o nosso povo, ninguém quer um de nós, e esse aí ainda é de Nazaré, fala sério. Então, percebe? Nazaré era da própria região de Jesus. E ele estava se autodeclarando que o seu povo não prestava. Porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Da mesma região de Natanael. Então, Natanael, vocês puderam perceber que Natanael rebaixou Jesus, descarregou nele todo o seu preconceito, antes mesmo de conhecê-lo. Não é? E é o que fazemos. E muitas das vezes, a gente vai até longe demais. E você sabe que esse negócio de preconceito, bullying, isso tem trazido sérias consequências psicológicas nas pessoas. Não é? Porque foi discriminado, não é isso? E isso tem trazido muita doença mental. E para curar é preciso ir a um psicólogo, pessoas capacitadas, e é preciso ir mesmo, não é? Nós tratamos pessoas que têm esse tipo teve tanto preconceito na escola, em casa, que muitas vezes adquire doenças, síndrome do pânico, não é? Tem medo de ficar sozinha em lugares escuros. Aconteceu isso com a minha família, por conta dessas questões. Não é? Baixa autoestima. Então, por que Natanael fez isso? Porque ele se sentiu o quê? Pequeno. E sabe como é que nós chamamos isso? Baixa autoestima. Uma percepção negativa sobre si mesmo. Fruto de uma autoavaliação negativa que acaba afetando sua autoconfiança e seu autorrespeito. Né?
Essa é a real situação de Natanael, que não é diferente da atualidade, não é? Nós sabemos que pessoas com baixa autoestima, ele tem grande dificuldade de alto rendimento no trabalho, na escola, não é? Interagir com os colegas na igreja, e está piorando, hein? Hoje nós vemos as pessoas, ontem nós vimos aí no Quebrando o Silêncio, antigamente as pessoas estavam fora, né? Nas ruas, nas calçadas, nos comércios. Hoje as pessoas estão no quarto, não é isso? E isso desenvolve muita depressão, muito baixa autoestima, vê as redes sociais, as pessoas gostam de postar foto nas praias, só feliz, sorrindo, não é isso? Nunca mostra que está triste, raramente, não é? E as pessoas começam a absorver todo esse tipo de felicidade nas pessoas, e com ele não acontece isso, né? Isso tem trazido muitas doenças mental das pessoas. E Natanael tinha isso. Recebeu uma carga de que da sua terra ninguém valia nada. Olha só que situação. E o pior, irmão, quem tem baixa autoestima corre o risco de se fechar para a vida. Não consegue se desenvolver. Então é por isso que é bom a gente, se nós temos esse tipo de doença, essa enfermidade, é bom a gente procurar profissionais, né, que existe. Deus deixou pessoas capacitadas para autoavaliar a sua doença da mente, não é? Antigamente, irmãos, por exemplo, no interior, naquele tempo, as pessoas muito ignorantes, nós sabemos que a mulher tem um climatério, né? Depois dos 45 anos, algumas são até mais precoces, tem aquele suor, às vezes, aquele humor, às vezes está alegre, está triste, soa muito e às vezes fica agoniada. Lá no interior onde eu morava, no Maranhão, quando essas mulheres estavam no climatério, sabe o que as pessoas diziam? Que estava com um demônio, tinha um espírito. Aí ia lá para o macumbeiro e tinha que orar. Olha só, doenças do corpo, né? A mulher está modificando o corpo, não é? Hoje não existe mais esse tipo de ignorância, não é? Vai até o médico, ali vê os hormônios que precisam para repor, para dar um alívio melhor nas mulheres. Mas antigamente não era assim, não é? Muitas das vezes quem tem esquizofrenia, não é? Até na ignorância era tratado como pessoas que estavam endemoniadas. Por exemplo, minha esposa tem um primo que foi tratado vários anos achando que o menino tinha demônio. Aí depois nós aconselhamos, e a gente ia orar, a gente era chamado, quando estava o demônio lá, tinha que orar a menina. Não, esse menino não tem demônio, esse menino está doente, esse menino precisa ir ao médico. Aí tanto a gente aconselhar, até que vim foro lá. Hoje ele toma remédio controlado, não é? Para aliviar o seu estresse, a esquizofrenia, vive perfeitamente entre as pessoas, não é? Ele chegou a se jogar do telhado, pegou uma escada, se jogou, quebrou as duas pernas. E achava que era demônio, não é? E ainda não tinha consciência de que era um desequilíbrio, uma falta de alguma proteína, algum mineral no organismo, não é? E as pessoas eram tratadas dessa forma. Então, a doença de baixa autoestima também, ela pode ser tratada perfeitamente em nossos dias com os profissionais de saúde. E algumas pessoas na ignorância dizem, não, você vai melhorar essa tua doença, é só ir para a igreja e orar. Irmãos, muitas das vezes a gente na ignorância acha que os profissionais que Deus deixou não são suficientes para aliviar as nossas cargas, não é? A gente precisa ter um discernimento espiritual também nesse sentido, não é? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Natanael, ele foi curado. Sabe como que ele foi curado? Quero dizer para vocês. Aqui, ó. Quando aumenta essa carga de baixa autoestima, isso afeta até o nosso relacionamento com Deus. E a gente passa a achar que Ele também é pequeno, uma vez que somos feitos à imagem e semelhança dEle. Agora, irmão, olha só o comportamento de Jesus.
quando Jesus, por outro lado, ao encontrar Natanael, o valorizou. Aí está um verdadeiro israelita que não há falsidade. Né? Quando Natanael disse que Jesus não prestava, ele disse: olha aí um israelita honesto. Impactou Natanael. Você percebe o paradoxo? Natanael vê o pior em Jesus, mas Jesus vê o melhor em Natanael. Não é que... E muitas das vezes, irmão, nós também temos esse tipo de comportamento. Os relacionamentos, para darem certo, você precisa enxergar o que há de melhor na pessoa que está ao seu lado. Pode ser seu amigo, seu colega de trabalho, seu cônjuge, seus filhos. Né? Eu gosto muito da história de Bencasso. A mãe de Bencasso, enquanto os professores viam em Bencasso um menino problemático. Vocês já estudaram aquele livro? Não era isso, irmã? Eles viam em Bencasso um menino problemático, não era isso? Mas a sua mãe enxergava como o quê? Como uma pessoa que ia vencer na vida. E era uma empregada doméstica, trabalhando de diária lá nos Estados Unidos, não é? Ela dedicou toda o seu dinheiro que ganhava, a maioria, ela, em vez de comprar comida, ela comprava livros. Que ela dizia o seguinte: olha, as pessoas são bem-sucedidas porque eles leem, porque eles se esforçam, vão à escola, e meus filhos também vão à escola e terão livros. E nós sabemos a história, né? De Bencasso, né? Ele se tornou o primeiro neurocirurgião a fazer uma cirurgia tão complexa, não é? Em si mesmo, esse menino que nasce grudado, não é isso? E olha, ele foi até selecionado para ser presidente dos Estados Unidos, não é? E faz parte da liderança lá do seu país. Tudo por conta do quê? De uma mãe que enxergava o que havia de melhor no seu filho. E essas interações interpessoais, irmão, também servem para nós, na igreja. Não olhe defeito, não veja o defeito dos irmãos. Aprecie o que ele tem de melhor. Isso vai fazer um bem tão grande para você. E vai melhorar as interações interpessoais, o relacionamento seu, não é? E eu tenho visto muita gente falar, hoje em dia está na moda, né? Hoje o ambiente que eu estou é um ambiente tóxico. Você já tem ouvido falar nesse tipo de comportamento? Tem. Olha, minha sala de trabalho é tóxica. Meu chefe é tóxico. Não é? O meu relacionamento conjugal é tóxico. A gente muitas das vezes tem, sabe o que significa isso? Aqui nós temos observado muitos defeitos das pessoas e não avaliamos as virtudes. Agora eu pergunto para você, nós temos defeitos sim ou não? Sabe, mas esse defeito eu não consigo enxergar, é os outros mesmo. Essa é a grande verdade. Mas as virtudes eu também consigo enxergar da pessoa que está ao meu lado. Um dia desse eu falei para uma pessoa que eu terminei com essa pessoa, não adiantava, não ia meu futuro ia ser prejudicado. E eu lembro que minha esposa falou a seguinte frase: olha, essa pessoa ela tem muito defeito, mas ela é certa para você. Esse foi o conselho que minha esposa deu para uma pessoa que estava insatisfeita com o relacionamento. É defeituoso, sim, mas é certo para você. Né? Então, precisamos enxergar o que há de melhor nas pessoas. É o que Jesus fez com Natanael. Eis um verdadeiro israelita, um homem que não há falsidade. Pronto. Destronou Natanael. A concepção que ele tinha de Jesus foi tudo por terra, tudo por água abaixo, não é? E o interessante, irmãos, é que Deus também vê o que há de melhor em mim e você, amém? Se as pessoas não conseguem enxergar aquilo que você tem, Deus enxerga.
Tem uma música do Anderson Freire, não é isso? A Cássia, né? Anderson Freire, o cantor, ele diz: você é precioso, não é? Você vale mais do que o ouro de Ofir, não é isso? Se ninguém te enche... É muito linda essa letra, né? Que canta, não é? E diante do trono também tem aquela música: não deixe ninguém dizer que você não é querida, não é? Você foi, antes mesmo de você nascer, Deus sonhou com você, não é? São músicas que elevam a sua autoestima. Agora, se você ouvir músicas mundanas, o que vai dizer de você? É que você é cachorro, é que você é cachorro, é que você é isso, é que você é aquilo. Irmãos, um dia desse eu ouvi. Eu estou indo no mercado, a gente ouve as coisas sem querer. Eu digo: meu Deus, como é que um camarada desse tem coragem de colocar uma música dessa para cliente ouvir? Desvalorizando as pessoas. E eu sou um desses que estou aqui, ele está me desvalorizando. Irmãos, era letra horríveis. Deus tenha misericórdia, não é? Desse tipo de música que se coloca para a gente ouvir, não é? E a gente é obrigado a ouvir músicas que têm conteúdo, não é? Pornográfico, conteúdo que rebaixa as mulheres. Eu digo: meu Pai amado, as mulheres não são isso que essa música está dizendo. Deus tenha misericórdia. E se isso pegar, e essas mulheres pegarem essa música e fazer o que está dizendo aí, Deus tem piedade de nós, não é? Muito bem. De fato, irmão e querida irmã, você é mais pecador do que pode acreditar, e ao mesmo tempo é mais amado do que você possa imaginar, não é? Também existe uma música de número 66, ela diz que não existe ninguém igual a você, não há outro igual a você. Deus o ama assim como você é, não é? Diante do nosso Deus você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não sei se vocês já ouviram essa música, não é? Mas coloca aí, ô Cássio, essa música número 66 do Inário. Aí a gente vai ouvir essa música e mais uma música a Zade vai cantar no final. Do que você vale? E eu vou ler qual é o nosso valor para o Senhor. Não, do novo, 66. Como é você, não é? Diante do nosso Deus você é muito especial. Irmãos, você tem uma digital aqui, ó. Essa digital aqui ninguém possui. Desde o primeiro homem até Adão, até o último que vai existir, essa digital não vai repetir. Um dia desses, nossa igreja, ela foi roubada e os elementos lá deixaram as digitais. Pois não é que pegaram os bandidos pela digital? E não adianta, não é outra pessoa. Ele quis negar lá, mas a digital era dele, pronto, acabou, não é? Então é só você. Você é uma peça única, exclusiva no planeta, no universo. Veja, olha só como você é especial. Olha, sabe o que você vale, irmão? 1 Pedro 1, 18 e 19. Vamos ler aqui. Olha o que você vale. 1 Pedro, alguém encontrou aí, irmão? 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Então cai por terra valor monetário, aquilo que você vale. Que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Então você vale o sangue de Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos ter mais uma música para encerrarmos o culto dessa noite. E se você sente que é precioso e você foi comprado pelo sangue de Jesus, fique em pé durante a música e faça uma oração entregando a sua vida a Ele.